Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Abel Freitas. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês aqui no meu canal algumas ideias que surgem na minha cabeça então eu gostaria de mostrar para vocês uma forma criativa de como entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Não é o intuito deste canal aqui trazer nada didático. Como eu gosto de trabalhar com crianças, eu vejo que a maneira mais fácil delas entenderem é um modo ilustrativo. Figuras, cores, e é como eu enxergo na minha cabeça muitas coisas. Muitas vezes eu olho para uma situação e vejo, cara, isso aqui é bem o que eu estou vivendo, é bem o que explica os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções. Como eu disse, não é o intuito deste canal, do nosso trabalho aqui, levar para vocês algo didático. É mais uma questão de como é que eu enxergo as coisas de uma maneira mais simplória, mais interessante talvez para aqueles que têm um pouco menos de estudo, que têm um pouco menos de entendimento a respeito do assunto. Então vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Então assim, normalmente as pessoas conhecem 4 tipos de emoções, que é o fundamental. Normalmente as pessoas conhecem a tristeza, o medo, a alegria e a raiva. Só que além disso tem 2 outros que nós temos também, que seria o nojo e seria a surpresa. Só que tem alguns estudiosos que eles colocaram mais 2, que são no total 8. E aí delas vão ter as variações. Quais seriam essas outras 2? Seriam a antecipação e a confiança. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre eles. E aí eu quero passar para vocês aqui a minha caixa que eu preparei. Eu preparei essa caixa para mim, eu vou elaborar um pouquinho melhor ela, mas essa aqui é a minha caixa de ferramenta mesmo, viu pessoal? A questão é que eu queria só ilustrar para vocês, mas eu vi que ficou tão bom que eu vou preparar uma caixa para mim, para deixar ela, para mim colocar realmente as minhas emoções, guardar num lugarzinho especial e deixar realmente as minhas emoções. Eu achei tão legal a ideia que eu vou fazer de fato uma caixinha dessa para mim. Primeiro vamos falar como surgiu essa ideia. Eu estava numa reforma aqui em um dos meus empreendimentos e eu peguei e falei, cara, eu preciso de pegar uma coisa na caixa de ferramenta. E comecei deixa eu pegar aqui a caixa. Comecei a pegar a caixa e abrir. E não achava. Eu falei, cara, que bagunça que tá isso aqui. Não tava a chave, tava o parafuso, tava a roda, tava tudo meio que misturado. Eu falei, cara, tá parecendo as minhas emoções. Meio que bagunçado. Às vezes eu não sei onde é que tá as coisas e fico desesperado para achar. E é mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça. Porque tem que entender o seguinte, o que seriam as emoções? Primeiro, as emoções, elas vão gerar um sentimento, esse sentimento vão gerar um pensamento, e esse pensamento que vai gerar o comportamento da pessoa. O que normalmente as pessoas veem é o comportamento, só conseguem enxergar o comportamento. Só que quando você vai para um profissional, para um psicólogo, para uma pessoa um pouco mais capacitada, para te ajudar a enxergar isso, ela vai conseguir enxergar para vocês uns 3 passos antes de chegar no seu comportamento. Que seria o quê? Primeiro vamos ver qual que é a sua emoção. Qual a emoção que está ali, de fato? Então tem algumas situações que eu vou deixar para vocês aí, que seria, no caso, alegria, medo, tristeza, raiva, seria a confiança, antecipação, nojo e a surpresa. Então o que eu fiz? Eu coloquei de cores diferentes, depois eu vou tirar uma foto, vou apresentar para vocês mais perto, para vocês verem. E aí eu coloquei aqui, a raiva de vermelho, 3 caixinhas. Na raiva aqui eu coloquei dor, agressividade e crítico. E aí depois aqui na surpresa eu coloquei espanto, assustado e confuso. Essa caixinha me ajudou muito a entender isso, então eu espero que vocês entendam também. No medo eu coloquei o quê? Humilhado, rejeitado, eu coloquei ansioso. Eu acho que quase todo mundo tem um pouco disso, né? Tem aquele medo de ser rejeitado, aquele medo de ser humilhado, aquele medo da ansiedade. Na antecipação eu coloquei buscar recursos e alternativas, gerar expectativas boas e ruins, prevenção e correção. Quando você tem essa antecipação, você consegue driblar ou às vezes evitar uma situação ali na frente. Quando nós vemos uma atitude de uma pessoa um pouco grossa, um pouco egoísta, quando você não gosta daquela atitude, não é só atitude, a atitude é a resposta final. Houve antes um pensamento, antes deste pensamento houve um sentimento, a que a pessoa estava sentindo, só que nesse sentimento ele estava as emoções. E quais foram as emoções que foram
tocadas. Porque assim, ó, quando tá tudo organizadinho que nem tá aqui, vai te ajudar a colocar cada item na caixa certa, entende? Assim, ó, a confiança, o que eu coloquei na confiança? Eu coloquei segurança, eu coloquei esperança, eu coloquei laços sociais. O que ela tem ali? Se você conseguir trabalhar as emoções que ela traz, que é lá no início, você conseguir enxergar essas emoções dela, você vai conseguir, às vezes, antecipar um problema, ou às vezes até mesmo ignorar. Porque você entendendo como o outro funciona e como você funciona, você não vai ter tanto estresse que nem tem no dia a dia. Temos a ansiedade, hoje é o mal do século, tem a depressão. Entender de fato o porquê que essas pessoas estão em sofrimento. Porque às vezes pra gente parece ser uma coisa boba. Às vezes a gente fala, caramba, mas é algo tão bobo pra você. Às vezes pra mim. Só que aquela pessoa está em sofrimento. E aquele sofrimento ele tem que ser validado de alguma forma, até mesmo quando a pessoa traz uma informação errada, uma mentira. O que seria a junção então do medo e da tristeza? O desespero. Olha aqui, que interessante. Eu vou mandar para você essa lista certinho, uma díade, terciária, secundária e primária, tá bom? E vocês vão ter ali as junções de sempre um juntando com o outro vai dar uma resposta. Então vocês conhecendo aí as emoções, até mesmo de vocês, pô Abel, eu não sei como lidar com as minhas emoções. Eu vou te sugerir fazer uma caixinha dessa. Abel, o que você colocou na tristeza? Na tristeza eu coloquei depressivo, solitário e culpa. O que seria essa culpa? É uma culpa de que você fez alguma coisa, às vezes é culpa da qual as pessoas colocaram em nós uma expectativa e nós não conseguimos alcançar a expectativa. Na maioria das vezes é de uma mãe, de um pai, de um tio, de um professor que foi lá atrás, muito carrasco, e aí nos colocou uma culpa em nós e nós carregamos essa culpa. Começa a trocar a palavra culpa por responsabilidade. Quem foi o responsável? Não é quem foi o culpado. Vocês vão entender muito mais quando vocês trocarem essas duas palavrinhas. Um exemplo, quem foi o culpado do acidente que aconteceu lá atrás? Será que foi a minha culpa? Não. Quem foi o responsável? Você vai conseguir funcionar melhor, tá bom? Funcional de funcionar melhor e disfuncional de não estar funcionando. Ó, isso aqui pra mim não funciona, eu não estou funcionando nessa área, o medo pra mim é algo muito forte, eu não consigo funcionar. E às vezes na sua caixinha de medo vai ter várias coisas que você... Oxe, sai daqui, bicho. Então na sua caixinha de medo pode ter várias coisas que na minha não vai ter. Então é legal você fazer uma caixinha dessa. Compra uma caixinha pequenininha, não precisa ser grande desse jeito. Isso aqui é uma que eu já tenho aí, tá bom, pessoal? Eu levei mais ou menos, pra vocês entenderem, eu levei mais ou menos umas 2 horas pra organizar isso aqui, deixar tudo certinho. Pegar das outras caixas, pegar a bagunça que tava no local e colocar aqui pra que eu possa achar rápido as coisas. Só que para isso eu tenho que identificar. Abel, o que eu faço para poder achar os meus sentimentos um pouco mais rápido? Eu tenho que identificar a localização deles. Opa, está escrito medo. Eu identifiquei com cores e com nome. E abaixo do medo eu tenho o quê? Eu tenho a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Talvez seja por causa do café. Não sei. Mas enfim. Eu tenho medo de ser rejeitado. Um problema que acho que muita gente tem, só que ninguém assume. E cada um tem que estar no seu lugar. Por que o sentimento está? Por que a confiança tem que estar aqui dentro do medo e estar dentro da alegria? Porque eu acredito o seguinte, tudo que está em minha volta vai ou me beneficiar ou vai me maleficiar. Existe essa palavra maleficiar? Tem que ver depois. Elas podem me trazer tanto coisas boas ou coisas ruins. Quando eu consigo localizar de uma forma, se os meus sentimentos estiverem desse jeito aqui, gente, do jeito que está essa caixinha, se eu conseguir fazer isso com os meus sentimentos, eu posso passar por qualquer tipo de situação. E muito difícil. É lógico que pode ser sim que nós viemos sofrer de alguma forma algum tipo de ataque verbal, alguém que ultrapassa ali a linha do respeito, enfim. Como é que você se encontra hoje? Uma bagunça que precisa ser organizada? Tem que ver. Ou se você tem algumas áreas que são totalmente organizadinhas, mas quando você abre alguma gaveta tá aquela bagunça que você não sabe por onde começar. Por que eu prefiro falar das emoções e não das áreas família, igreja, amigos, colegas, escola, trabalho, enfim? Por que eu prefiro usar as emoções
ao invés disso? Porque todas as áreas que você tiver, você vai ter que saber trabalhar com as suas emoções. Se você não souber trabalhar com as suas emoções, vai ser difícil de viver em qualquer lugar. Você vai mudar de lugar e o problema vai junto. Entende? Então assim, de novo, as emoções, quando você trabalha as emoções e conhece as suas emoções de fato, como que funcionam as suas emoções, depois das emoções você vai ter um sentimento que vai ser gerado. Qual foi a emoção? A raiva. Da raiva me gerou o quê? Um sentimento de angústia. Beleza. O sentimento de angústia te fez pensar em quê? Em pegar e dar um soco em alguém. Só que eu não vou dar esse soco. Esse pensamento que está na minha cabeça é só um pensamento. Eu vou segurar. Só que na hora que a pessoa for conversar comigo, eu vou ter uma atitude. Eu vou ter um comportamento agressivo. Da qual eu vou conversar com a pessoa e começo a lançar palavras de maneiras agressivas, porque eu não posso socar ela, mas eu posso falar para ela de uma maneira agressiva porque ela me agrediu. Só que o que está por trás de tudo isso são emoções que não foram bem cuidadas, que não deram atenção. Que, como a raiva. A raiva é algo que parece ser ruim, mas é algo bom. Por que a raiva é bom, Abel? Pelo simples fato de você ter que tomar decisões e ter que usar raiva. Tenta correr numa esteira com raiva. Você corre 2, 3 vezes a mais do que conseguiria, normalmente num dia que você está muito feliz. Tenta pra você ver, depois você me fala. Quando vocês verem a roda das emoções, eu vou deixar aí. Vai aparecer agora. Apareceu. E aí quando vocês verem, vocês vão ter um pouco mais de noção de quantos sentimentos, de quantas emoções que nós temos que geram alguns sentimentos ruins e outros bons. Se você conseguir trabalhar lá na base, conseguir entender um pouquinho como que funciona, colocar cada um no seu lugar, eu vou fazer um desse aqui pra mim. Esse aqui é só uma ilustratividade mesmo que eu estou passando para vocês, para que vocês entendam como está me ajudando muito. Eu me sinto numa obrigação de compartilhar com vocês. Entende? Se de alguma forma traz uma melhora para minha vida, pode trazer para a sua também. Abel, para que serve essa roda das emoções? Para que servem as emoções? Então primeiro você vai ter a emoção, depois o sentimento, depois um pensamento, para depois que tem atitude, causando aí um comportamento. Então assim, você entendendo, você vai evitar desencadear algumas emoções, porque tem tempo para todas as coisas, tem um momento certo de abrir cada caixinha dessa. Se você está num luto, se você está num velório, você não vai abrir a caixinha da alegria, é a caixinha da tristeza, entende? Se você tem aversividade a uma pessoa que só te julga, que só te machuca, que só te faz mal de alguma forma, você não vai abrir a caixinha da alegria para ela, e muito menos a caixinha da raiva. Você pode abrir algum item da caixinha da raiva para te impulsionar a tomar uma decisão. Só que ela tem que estar fechada. Então você tem que saber quem é quem ali, onde está. E a melhor parte de entender essa roda das emoções, né, é aprender um pouco, né, sobre como que funciona o comportamento humano, até para entender os meus comportamentos, porque que eram como eram, e para me modificar algumas coisas também que me atrapalhavam bastante na comunicação com outras pessoas. Às vezes também não entendia a outra pessoa o que ela queria dizer e dava uns conflitos, porque não entendia como que o outro funcionava. Enfim, ainda não entendo, viu gente? Mas hoje a compreensão das minhas emoções, eu consigo enxergar no outro que pode ser que ele esteja passando por uma situação um pouco mais difícil e que ele não está tão funcional naquele dia. Aí eu posso dar uma segurada para que ele possa caminhar um pouquinho e depois nós nos entendermos melhor. Espero ter ajudado. Eu gostaria muito que você deixasse aí o seu comentário, o que você achou. Não é uma aula, não é uma sugestão, é só uma compreensão, uma maneira diferente de compreender. Tenta fazer uma caixinha dessa em casa, eu acredito que você vai se dar muito bem. Se você fizer, tira uma foto, coloca aí, tá bom? Chama nos comentários, fala, Bel, fiz aí uma caixinha, ficou super legal, me chama aí, a gente vai conversar, tá bom? Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar e deixar um joinha, eu espero ter agregado um pouco, né, com esse material, né? Bom, eu fico por aqui, espero ter ajudado, até uma próxima, tá bom? Deus abençoe.